Boa noite a todos, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Rogando ao Sublime Galileu nos envolva em sua paz, iniciamos mais um encontro virtual para uma reflexão sobre preconceitos de toda ordem. Os amigos espirituais nos dizem que a humanidade dominou o fogo, conquistou os metais, dominou a energia, fabricou remédios, controlou a velocidade, mas ainda forja guerras, destrói lares, corrompe o próximo e veicula o pessimismo. Com isso, criando infinitos problemas. Quando injuria, quando critica, quando calunia, ferindo sem olhar. Então nós vamos encontrar conceito, ideia elaborada, organizada, desenvolvida, a respeito de um assunto exige análise, reflexão e síntese. E o preconceito? Pré-antecipado. Então é uma avaliação antecipada e sem fundamento razoável. Geralmente parcial, incompleta, obscura e sem prudência, porque é um juízo manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória, que é um sentido negativo perante pessoas, lugares e tradições, e com isso determina o valor pejorativo de alguém ou de alguma coisa. Os sentimentos negativos fundamentam a questão afetiva, e as ações fundamentam o fator comportamental. É um erro que tem base racional na imaginação irrefletida, porque cria imagens. E com isso vai gerar atitudes hostis, por negativas, e vai ser agressiva a tudo e a todos. Então, como estamos vendo, o preconceito é crime, causa prejuízos, acarreta quem sofre mágoas, tristezas, ressentimentos, e toda ofensa exprime um sentimento contrário à lei, do amor e da caridade, que deve estabelecer entre todos relações de concórdia e união, constituindo golpes desferidos na benevolência recíproca e na fraternidade, mantendo vivo um constrangimento, indício concreto de atraso moral do ser. O homem moderno apresenta-se rodeado de preconceitos devido ao desamor, porque está estacionado no egoísmo. Então todos estamos sujeitos ao erro. E desculpar, então, é serviço de todo momento. Mas como vamos agir diante de um mundo de violências, de agressões? Os amigos espirituais nos dizem: observemos as leis divinas, aceitemos a todos como são, mas procuremos a nossa melhora íntima, reformulando cada vez mais as nossas negatividades para cada vez mais servir melhor ao nosso próximo, para cooperar na produção da harmonia e do bem. Quando o mestre falava que o reino do amor está dentro de nós, e se nós aprofundarmos e perseverarmos na busca das virtudes essas que dormitam em germe na nossa intimidade, nós encontraremos forças para ultrapassar todos os problemas, porque a nossa passagem pela terra é de vitória. Então, acima de tudo, não devemos julgar nenhuma pessoa. O Cristo não julgava, o Cristo não condenava. Então, se nós pudermos, devemos ajudar na busca da solução para esses problemas que devem ser e já deveriam estar ultrapassados há muito tempo. Então, jamais a nossa censura ao nosso irmão. À frente de todas as complicações e problemas, nós devemos nos abster de censurar e principalmente de condenar, porque nós somos juiz e júri, nós sempre estamos pensando e sempre estamos pré-julgando. E automaticamente isso se torna uma possibilidade negativa. Nós não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias.
E cada um de nós e todos nós, ante a sabedoria de Deus, é um caso particular em matéria de amor, reclamando muita compreensão do mundo espiritual. O vigiar e orar do Cristo propicia-nos a ponderação racional antes de qualquer pensamento, de qualquer palavra e antes da tomada de qualquer atitude. Porque nós temos um compromisso moral de promover modificações constantes e permanentes no nosso mundo íntimo. É a responsabilidade de acomodar essas ditas inovações dentro de parâmetros sadios, tanto no campo moral quanto no campo humanitário. É a educação, mas não a dos livros, a educação que transforma, que forma caracteres, que traz a moral em primeiro lugar. Então a educação no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, de experiência, de hábitos rígidos e de fé racional. Vamos aí perceber pela razão, quando usamos positivamente a inteligência, as situações constrangedoras que nós criamos. E aí já sabemos, os males partem de nós. Um exemplo que fica, quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia, ele empenhou-se também em combater os preconceitos. Lá existia uma tradição milenar que dividia a sociedade indiana em castas. Mas como ele, aprofundando os estudos de Krishna, ele aprendeu que Deus não faz diferença entre seus filhos, ele começou a lutar contra os preconceitos de maneira pacífica e levou tudo a bom termo, embora tivesse sido assassinado. Então a doutrina espírita, com a reencarnação, faz desaparecer todos os preconceitos, porque se fundamenta na lei divina de amor e de justiça, que vai sair e desaguar na caridade, onde todos têm direito de igualdade, de fraternidade e de liberdade. Os preconceitos são parte de um contexto social e cultural e devem ser combatidos sem cessar. Vamos combatê-los despertando as consciências para o futuro, e aí deixarão de existir esses preconceitos que tanto levam os seres à tristeza, ao desatino, muitas vezes ao desencarne, pela melhora moral de todos os homens. Se nós recebêssemos no lar a instrução de que todas as criaturas são irmãs porque filhas do mesmo Pai, não seria mais admissível qualquer preconceito de religião, de etnia, de cor, de sexo ou posição social. Hoje nós estamos vendo uma batalha campal entre a sombra e a luz a respeito dessas propostas. Religião, etnia, cor, sexo, posição social. Uma turma contra a outra para implantar a sua posição e a sua, digamos, verdade. Nós sabemos muito pouco ou quase nada. Então é preciso que para o futuro, no lar evangelizado, os sentimentos inatos do amor que estão em todos nós sejam ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o item 16 no capítulo 10, em que vai nos dizer esse amigo espiritual: precisamos nos lembrar de Deus, porque Ele julga em última instância, e Ele vê os movimentos íntimos de cada coração, e desculpa o que nós censuramos, e muitas vezes reprova o que nós relevamos, porque Deus conhece o motivo de todas as ações de toda a humanidade. É nesse aspecto que nós precisamos compreender em profundidade que nós devemos amar sempre e acreditar, diante de todo e qualquer preconceito,
seja com quem for, seja como for, nós precisamos colocar-nos em pensamento no lugar do outro, analisando as nossas tendências e vontades mais íntimas. É o exame de consciência que encontramos também o Espírito Agostinho nos dizendo no Livro dos Espíritos, questão 919. Então, após verificarmos se nós estamos em condição de censurar alguém, alguma pessoa, nós precisamos então escutar no íntimo de cada um o apelo inesquecível do mestre Galileu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, numa proposta de bênção e de amor permanente. E nós precisamos compreender que estamos na terra para execução de um trabalho este que fomos buscar no mundo espiritual antes do nosso berço, e que estamos agora a meio caminho, uns mais adiantados, outros menos adiantados na caminhada, mas todos estamos com o nosso programa bem elaborado de acordo com a nossa precisão e bem observado pelos nossos mentores espirituais. Então, tudo que nós fizermos que vai em detrimento do próximo, nós estamos infringindo a lei de Deus. O mestre nos pedia que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos nos fizessem eles. Nós gostaríamos de ser magoados, de ser agredidos, de ser vilipendiados? Com certeza não. Nós ainda não aprendemos a dar a outra face. Porque um sentimento de cólera, demonstrando a inferioridade em que ainda nos debatemos, assoma. E aquele homem passa a portar-se como um ser nos primeiros estágios da evolução. Observemos com muita tranquilidade. 2000 e tantos anos se passaram e ainda não compreendemos os ensinamentos do mestre Galileu. Principalmente quando ele dizia: o caminho que leva ao Pai é o amor. Nós continuamos nos debatendo em meio ao denso nevoeiro da dificuldade, mesmo após a vinda do Cristo. E mesmo após a vinda das vozes do céu que nos trouxeram o Consolador prometido. Mas Jesus nos dá uma esperança infinita quando Ele nos deixa escrito: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então nós também não nos perderemos. Só que nós estamos atrasando a nossa caminhada e nos atrapalhando, quando deveríamos seguir para a frente e para o alto. Então nós não entendemos ainda os dispositivos do amor, da justiça e da caridade, usados pela misericórdia de Deus, sempre em nosso auxílio e nosso benefício. Como dizia o mestre Galileu, é preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que fique para a nossa compreensão, queridos irmãos e irmãs, estejamos em paz. Muito obrigado. Boa noite.